Veja-se aqui, na manhã de hoje teve mais um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo de Curitiba. A gente está falando desse caso, uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Coloque em tela cheia, Bira, por gentileza. Olha o que aconteceu. O ônibus foi atingido por esse carro preto aí, ó. O motorista do carro foi fazer uma conversão que não deveria ter feito. Acertou o ônibus. O ônibus bateu nesse poste, destruiu o poste, foi parar na fachada de um comércio e até agora, até este momento, o local está complicado. A repórter Beatriz Frenner está ao vivo no local. Beatriz, é com você, ótima semana. Boa semana para você também, Matheus Furlan. Boa segundona também para todos que nos assistem. Olha, nós estamos exatamente no cruzamento da Avenida Iguaçu com a Marechal Floriano Peixoto, onde esse acidente aconteceu hoje pela manhã. Não tem, 5 minutos que o ônibus do transporte coletivo foi retirado do local. Ele que estava, então, há horas já preso aqui a essa estrutura. Olha o estado que ficou esse poste. Depois que tiraram o ônibus, a gente consegue ver todos os danos provocados por esse acidente. Completamente arrancado do chão. E agora, lá em cima, as equipes da companhia, né, a empresa terceirizada que presta serviço para a companhia de energia, fazendo toda a manutenção. Esse poste vai ter que ser completamente substituído, por óbvio, como vocês podem ver aí. Mas esse serviço que é feito agora é justamente para evitar qualquer outro tipo de acidente elétrico, ou até mesmo minimizar os impactos, por exemplo, da interrupção de energia elétrica ou de internet, telefonia, para principalmente os comerciantes aqui dessa região, né? Então a gente vai se aproximar dentro daquilo que está delimitado, do que é possível, para justamente reforçar o impacto na fachada aqui desse comércio, que na verdade é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, né? Aqui em Curitiba é reconhecido como uma estrutura histórica, antiga, e que tem também esse aval, portanto, do Departamento Cultural do município, e que teve, infelizmente, a fachada destruída. É um prédio que, inclusive, estava muito bem conservado, revitalizado, com a pintura em dia, mas que teve esse dano aí em consequência desse grave acidente registrado nesta manhã, bem no centro de Curitiba. O que foi a batida? O motorista de um carro menor confessou que fez uma conversão proibida, acabou, portanto, assim, invadindo aqui a canaleta do transporte coletivo e provocando o acidente contra o ônibus que passava aqui no local. Por conta de todo o comprometimento do poste, da fachada da loja, não pôde ser feita de forma imediata a retirada do ônibus daqui. Então se estendeu por alguns instantes até que tudo fosse feito com segurança. A estrutura aqui, o prédio não está interditado, não tem risco de desabamento. Aliás, melhor dizendo, a interdição é só dessa área aqui da fachada. Obviamente não dá para circular muito próximo, porque acaba ficando um pouco de madeira ali da própria janela pendurada, então tem sim esse risco de incidentes, mas não há riscos relacionados à estrutura, um colapso, algo mais severo, para a gente explicar bem. Então, o ônibus foi retirado aqui há poucos instantes e o trânsito na região, vou explicar para vocês como é que tá. Tem bastante gente aqui em volta observando, né, tirando foto, compartilhando a situação toda, porque parou o centro de Curitiba. E aqui, olha, as equipes da CETRAN, do trânsito, fazem a sinalização, os semáforos não estão funcionando. A gente observa aqui que são eles que vão direcionando os motoristas quando eles podem acessar ou não o cruzamento. E lá na outra ponta, onde fica a entrada do comando da Polícia Militar, estava interditado. A faixa aqui da canaleta permanece retida. Já aquela que vem no outro sentido que vocês estão vendo lá, o ligeirão vindo, ela está liberada há poucos instantes. Então, aos pouquinhos, está sendo normalizada a condição do tráfego aqui nessa região, mas ainda existe transtorno. Isso deve aí se estender ao longo dessa tarde, porque as equipes aqui de manutenção, tanto do poste quanto da fachada dessa empresa, vão ter bastante trabalho para conseguir restabelecer tudo por aqui. Olha esse poste como ficou, gente, todo destruído. Nem dá para acreditar que é uma estrutura de ferro e de concreto, de tão detonado mesmo que ele ficou. Olha, o agente lá fazendo o corte desses cabos, removendo tudo com segurança, com cautela. Então, é um trabalho aqui, olha, que deve levar pelo menos mais algumas horas de trânsito não completamente normalizado aqui nessa região, nesse cruzamento, bem no centrão de Curitiba, Furlan. Obrigado, viu, Beatriz Frenner, pelas informações. Realmente a imagem ela é muito impactante.
Você tá vendo a imagem ao vivo ali, ó, com a Beatriz Frenner, toda a nossa equipe ali no local, trazendo as informações para você. Um baita de um prejuízo, um dano. Olha, eu diria para você que vai ficar cara essa brincadeira, hein? Ali é um restaurante, a Beatriz falou, um prédio antigo. E aí você tá vendo o carro que ocasionou esse acidente. O motorista fez a conversão proibida, bateu nesse ônibus. Nossa! Bom, pelo menos as pessoas envolvidas estão vivas. Poderia ter sido pior. Mas graças a Deus está todo mundo bem.